Para minha família, eu não valia nada, eu não prestava, eu era a pior pessoa desse mundo, simplesmente porque eu queria levar a minha vida da minha maneira. Eu não queria seguir os mesmos passos que eles. Mas antes de continuar a minha história, eu quero deixar bem claro que isso aqui não é para falar mal de igreja nenhuma e muito menos de religião. Isso aqui é apenas o meu relato, apenas o que aconteceu diante a minha postura e a postura da minha família. Bom, os meus dois irmãos mais velhos e os meus pais, desde que eu me entendo por gente, eles são da igreja e daqueles assim bem fiel. E quando eu era adolescente, eu não gostava, eu não queria ir para a igreja, eu não queria me vestir da forma que a minha mãe e as outras mulheres da igreja se vestia. Eu gostava da minha vidinha. Eu gostava demais de ir para uma festa, para uma balada, de usar as minhas roupinhas justas, curtinha, porém, era só isso. De verdade, eu não acho que era nada demais, até porque eu tinha 16 anos, eu ia para as minhas festas, mas eu não bebia, eu não usava nada, eu tinha 16 anos e ainda era moça, nunca tinha tido relação. Então, assim, ao meu ver, não era para tanto, não era para minha família fazer comigo tudo que eles faziam, porque os meus irmãos e os meus pais me esculhambavam, eles não mediam as palavras para me falar, não. Eu era perdida, eu era isso, eu não ia ter futuro porque eu não ia para a igreja, eu só queria saber de festa. Lembrando que eu também estudava, tá? Eu ia para a escola muito certinho. Eles me falavam coisas terríveis. Naquela época, eu tinha uma amiga que morava numa comunidade e os meus pais, eles detestavam quando eu ia para lá. E nesse ponto, eu até dou razão para eles, porque essa comunidade naquela época já era muito perigosa e até hoje ainda é. Então até aí eu concordo com eles. E aí um dia ia ser o aniversário dessa minha amiga e eu já tinha dito para minha mãe, olha mãe, tal dia é o aniversário da minha amiga, eu vou, tá? Beleza, chegou o dia, tá todo mundo se arrumando para ir para a igreja e eu tava me preparando para ir para o aniversário. Como a comunidade era muito longe da minha casa, eu tinha que sair mais cedo, né, para não ir à noite, não ir tarde da noite. E aí, arrumei de modo que eu tinha costume de me arrumar. Vesti uma calça jeans colada, os meus jeans naquela época só era daquele jeito, bem coladinha, de cós baixo, nessa cintura baixa. Coloquei um cropped vermelho, que não era decotado aqui no seio, mas era com a barriga de fora. Fiz uma maquiagem escura, da forma que eu fazia todos os dias, coloquei um batom vermelho, enchi a minha orelha com os meus piercings, enfim. Quando eu tava saindo, eu fui dar tchau pra minha mãe e avisar que eu tava indo, porque era o meu costume. Eu não saía de casa sem avisar os meus pais. Falei, tchau mãe, tô indo, tá? Nessa hora, a minha mãe me olhou de cima e embaixo e falou assim, toda família tem que ter um amaldiçoado pra estragar tudo, né? Maldita hora que eu fui ter você. Eu preferia 1000 vezes ter tido só os seus irmãos do que ter que aguentar a vergonha, a humilhação de ser a sua mãe. O problema da minha família é que eles achavam que pelo simples fato de eu não gostar de ir para a igreja, de eu gostar de sair, de vestir as minhas roupas, que eu também não tinha sentimento, que aquelas palavras deles não me machucavam. E o pior foi ver nos olhos da minha mãe que aquilo que ela estava me dizendo não era da boca para fora, dava para ver que aquilo estava vindo do coração. Na comunidade que a minha amiga morava, tinha um cara que ele era bem barra pesada. Na verdade, tinha vários caras. Mas esse em questão, ele passou vários anos na prisão, cumprindo diversos que ele tinha cometido, uma coisa pior que a outra. Tudo que vocês pensar de ruim, aquele cara já tinha feito, vendia as coisas erradas, no tanto que o pessoal da comunidade ali considerava ele como se ele fosse um chefão, todo mundo tinha medo do cara. E toda vez que eu ia lá, que a gente se topava, ele ficava dando em cima de mim, como ele fazia com todas as meninas novinhas que ele visse ali, principalmente que não fosse da comunidade. E me cantava, e dava em cima de mim, e eu nunca dei bola pra ele. Não porque eu tinha medo, porque naquela época eu não era muito de ter medo das coisas, não. Eu achava que comigo nunca ia acontecer nada. Mas eu não dava bola pra ele por causa exatamente das coisas que ele fazia, da pessoa. Uai, seu app de vídeos curtos.